hoje nós vamos falar ainda do Abril Verde, porque nós estamos no início do mês de abril e falando muito sobre os cuidados com os trabalhadores em casos de acidentes ocupacionais. E é claro que nós vamos falar sobre esse assunto. Ultimamente, a gente tem observado, principalmente no trânsito, a quantidade de pessoas que trabalham com aplicativos, né? Quantidade de também mototáxis também que estão aí trabalhando constantemente. E é claro que a gente precisa entender um pouco mais sobre esse assunto. Mas a gente chamou ela justamente para a gente trazer algumas informações especialmente para você. Direitos e deveres, começa agora. Nossa querida Bárbara se encontra aqui. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom, Vanessa? Seja bem-vinda ao nosso programa. Nunca se falou tanto de trabalhador como nos últimos tempos. E nesse mês de abril, mais ainda, né? Isso mesmo. E agora o assunto está muito latente, até pelas novas normas regulamentadoras do trabalho em que buscam proteger cada vez mais a saúde do trabalhador. É verdade. E aí a gente tem algumas informações que vale a gente lembrar. O Brasil ainda ocupa, só para vocês terem uma ideia, uma posição muito preocupante no ranking mundial de acidentes, tá? No trabalho. No fim de março, por exemplo, a discussão, na verdade, foi sobre os direitos trabalhistas dos motoristas e motociclistas e entregadores por aplicativos, que voltou à tona. E a gente queria muito chamar a atenção sobre esse assunto, porque é no país inteiro. E o que mais preocupa também é que a gente vê vários trabalhadores também pilotando e dirigindo de forma muito errada, né? Sim, isso é uma preocupação muito grande, principalmente pelo fato dos motoristas de aplicativos ainda não terem esse reconhecimento de um vínculo trabalhista, seja Uber, seja iFood. Então eles ficam muito à mercê, né? Ficam muito desprotegidos, apesar de que, e isso é uma coisa que poucos trabalhadores de aplicativos sabem, eles têm direito a um seguro que é pago pela Uber, pela iFood, em caso de acidente, né, de trânsito. Então não chega a ser uma proteção com vínculo de CLT, mas é uma proteção de vida para o trabalhador, que pode ter indenizações em caso de acidente, sequelas, né, tratamento de saúde. Então é algo bem interessante que poucos trabalhadores sabem. A gente percebe que as leis, elas estão sempre se renovando e trazendo novas oportunidades. E aí a gente percebe que se você fizer uma filmagem hoje no trânsito e mostrar como vai o trânsito, por exemplo, de Teresina, você vai ver barbaridades. Tanto de veículos como também de motoqueiros, né? E isso chama muita atenção, principalmente porque a gente tem vias que não se pode trafegar, tem vias que você não pode, o carro não pode estar, mas se abre direitos para alguns que estão em todos os lugares, né? Seria muito interessante se analisar esses pontos também, porque quando a gente vê algumas faixas que não podem, o carro não pode estar e ele está cumprindo o dever dele até para evitar as multas, em outros casos, alguns têm os direitos de passarem por essas faixas e acabam passando por outras faixas para chegarem primeiro. Então, obviamente, é muito mais perigoso os acidentes dessa forma. E aí, quando a gente fala dessas leis trabalhistas, é interessante também chamar a atenção das próprias empresas que têm esses colaboradores, né? Porque hoje, dentro da cidade, também a gente tem setor de filmagens, né? Sim, tem. E como você falou, empresas que têm trabalhadores com carteira assinada, tem vendedores externos ou outras funções que precisam estar pilotando moto, que é um meio de locomoção bem mais perigoso do que o carro, porque fica o trabalhador desprotegido ali nas estradas. E algo interessante é que o Tribunal do Trabalho aqui em Teresina tem reconhecido bastante o direito do trabalhador que anda de moto a receber o adicional de periculosidade. E é algo que nem toda empresa obedece. Pouquíssimas aqui em Teresina e no Piauí já estão aí se adaptando a esse adicional de periculosidade, que é um direito do trabalhador. Como é que a gente pode chamar a atenção, doutora, por exemplo,
da forma como esses profissionais estão no trânsito. Por exemplo, a gente percebe que muitas vezes se cobra muito do ciclista para que ele ande com capacete, para que ele ande com outros tipos de materiais, para que ele possa não sofrer determinados acidentes. Moto seria interessante também? Muito Principalmente interessante. entregadores, por exemplo, pessoal que entrega alimentos, eles são mais rápidos do que um motoqueiro comum que está ali na pista. Então, assim, a gente percebe que para o ciclista se cobra vários itens de proteção. Os motoqueiros, por exemplo, de aplicativos, não deveriam ter essas mesmas proteções? Deveriam ter, e a forma de chamar a atenção é justamente capacitando o profissional para isso, que é uma obrigação da empresa. Capacitar o seu profissional com cursos, com iniciação à função, para que ele saiba como se proteger. E deve ser exigido pela empresa, ou seja, o profissional que não esteja dentro das normas, ele deve ser punido. É uma obrigação da empresa essa fiscalização, como é uma obrigação, uma capacitação do profissional para que ele possa estar ali pilotando a moto e obedecendo às normas e leis do trânsito. A gente vê muitos profissionais pilotando de chinelo. De chinelo, sem capacete, né? Furando o sinal. Ultrapassando os carros, né? Ultrapassando os carros, exatamente. Por isso que algumas empresas até adotam aquele adesivozinho, como eu estou dirigindo, me informe aqui. Então, é algo bem interessante também, porque é uma maneira da empresa fiscalizar o profissional. Por exemplo, quando esse tipo de situação acontece, como é que fica a lei para este trabalhador e para a empresa? Então, para a empresa, como eu disse, ela tem a obrigação de fiscalizar. Sim. Então, se o funcionário não está obedecendo às leis do trânsito, está dirigindo de uma forma imprudente, ele pode ser punido. E se punido diversas vezes, ele pode sofrer uma dispensa por justa causa, né, por estar colocando a vida em risco e a vida de outras pessoas. Para o trabalhador, ele pode sofrer essas sanções, mas caso ele também seja ali, sofreu um acidente, não foi culpa dele, foi, né, um acidente de trânsito que a gente sabe que é mais comum, ele pode ter, em casos de motorista por aplicativo, tanto esse seguro de vida, que é uma obrigação da empresa pagar, como caso ele for CLT, ele pode se afastar pelo INSS, ficar recebendo ali durante todo aquele tempo, né, um afastamento com remuneração, pode ter uma estabilidade no trabalho, ele pode ter indenizações materiais, morais, estéticas, se for o caso. Então, é uma proteção para o trabalhador. Muito bom. Doença também é considerado, na verdade, acidente de trabalho? Sim, as doenças, sejam elas profissionais, ou seja, inerente da própria atividade, ou seja ela ocupacional, algo externo ou algo a mais que fez o trabalhador adoecer, ela pode ser equiparada a um acidente, ou seja, ele vai ter as mesmas seguranças de alguém que sofreu um acidente de trabalho. E o interessante, Vanusa, é que hoje, a partir de maio, as empresas têm a obrigação de proteger o trabalhador de doenças psíquicas, que era algo ainda muito frágil, né, de você conseguir configurar que um trabalhador teve depressão, ansiedade por conta do trabalho. E hoje, a partir de maio, as empresas vão ser obrigadas a provar que ela protege a saúde psíquica do trabalhador, o que é uma segurança muito maior, né, para quem trabalha. No caso aí, então, vai acontecer as fiscalizações. Já está acontecendo? A partir de maio. A partir de maio vai ser obrigatório, tá, essa fiscalização em todas as empresas, e elas têm que comprovar que estão protegendo o trabalhador, até na forma psíquica. Pronto. Hoje, com tantas informações a respeito de acidentes de trabalho, quando as pessoas entram, elas acabam falando que existe uma lentidão, uma certa dificuldade para se realmente resolver essas condições para o trabalhador. Isso tem acontecido mesmo? Acontece porque é um processo judicial demorado, um pouco demorado, mas em compensação o Tribunal do Trabalho aqui do Piauí é selo diamante.
Então é uma segurança muito grande para o trabalhador que precisa estar buscando seu direito aí na justiça, porque ele consegue ter uma decisão muito mais célere. O que eu vejo muito acontecendo é uma dificuldade, às vezes, em o trabalhador conseguir a documentação com a própria empresa, que acaba retendo as informações para que o trabalhador não possa, não consiga entrar a buscar seus direitos, né? É a empresa ocultando a comunicação de acidente de trabalho, e nesse caso, o próprio trabalhador pode conseguir essa comunicação com o seu médico. E às vezes ele acha que é só com a empresa. Aí no caso, quando ele entra, né, com esse processo, automaticamente ele já não vai estar recebendo pela empresa, ou continua? É muito difícil continuar recebendo pela empresa, porque a própria empresa para Já ali de para. receber. Já fica sobre os direitos da justiça, Exatamente. né? Mas aí o que pode acontecer é ele ficar recebendo pelo INSS. Tá. E ele fica afastado pelo INSS recebendo o seu salário, ou dependendo de qual for a situação dele, mas ele também fica, a justiça também julga o limbo previdenciário, que é aquela época em que o trabalhador não estava no INSS e a empresa não queria pagar. E aí, nesse caso, a empresa é obrigada, condenada a pagar o trabalhador. Como é que ficou a situação polêmica aí dos motoristas de app e entregadores? Hoje, o trabalhador que de aplicativo, iFood, ainda não tem esse vínculo reconhecido. Infelizmente, a gente está aí... Foi só uma reivindicação, Foi né? Inclusive, recentemente teve uma reivindicação dos motoristas, mas a gente ainda não tem, está uma luta bastante engajada dos trabalhadores de aplicativo, que a gente espera que dê certo, né? Mas ainda não temos uma decisão formada. Doutora, você acha que é uma discussão válida ou você acha que é difícil de resolver essa situação? Válida, é muito válida, né? Porque o reconhecimento do vínculo de emprego dos trabalhadores de aplicativo vão trazer muitas seguranças, estabilidade, contribuição da Previdência. E mais responsabilidades também, né? Mais responsabilidades, porque vão ter mais ter que fiscalização, regularizado. Então, é uma discussão muito válida. Se vai ser rápida ou não de ser resolvida, realmente é algo muito difícil de dizer. Isso é muito bom, é bom para todos, porque de uma certa forma a gente às vezes encontra dificuldade até na questão do fardamento deles, né? É interessante, isso é algo também muito bom de se analisar, porque às vezes você não sabe se essa pessoa é entregador mesmo, se não é, né? Exatamente, acontece muito de às vezes a pessoa se fantasiar de um entregador de aplicativo e ter assalto, né? Como a gente já viu em outros lugares. Então, é bom para todos. Tanto para o trabalhador quanto para a população. Verdade. E aí, assim, a gente pede aqui para a doutora deixar algumas dicas nesse Abril Verde para esses, na verdade, colaboradores, funcionários, pessoas que estejam trabalhando, para elas, no momento de buscarem os seus direitos, entender mais ou menos o que elas devem ter em mão. Pronto. O que o trabalhador sempre deve ter em mãos em caso de uma sobrecarga de trabalho, conseguir ali provar por meio de pontos, jornada de pontos, ter em mãos sempre atestados, laudos médicos, buscar sempre ver se a sua empresa está adequada às normas regulamentadoras de segurança do trabalho, como tempo certo de descanso, como obediência às férias do trabalhador, né? Não ter jornadas extenuantes, ter ali sempre a fiscalização da sua saúde mental, não ter cobranças fora do horário, então mensagens de WhatsApp à noite, fora do horário de trabalho, é sempre bom deixar isso documentado e cobrar do seu trabalhador que ele deve cuidar da saúde da sua empresa. E saber que sempre o Ministério do Trabalho está aí, pode ser feito denúncias, tanto denúncias de forma anônimas, como você pode ir presencialmente e aí estar incitando o Ministério
do trabalho a estar fiscalizando a sua empresa. Muito bom, muito bom. Obrigada, Bárbara, por você estar aqui trazendo todas essas informações que são valiosíssimas para todo mundo e, ao mesmo tempo, chamando a atenção desses trabalhadores para que eles andem com mais responsabilidade, para que eles entendam que um acidente não é agradável nem um pouco e que as pessoas fiquem atentas. Qualquer dúvida, buscar um profissional. Quem quiser entrar em contato com a Bárbara, como é que faz? Então, pode entrar em contato pelo meu Instagram, adv.barbarasantana, assim como também pode entrar em contato pelo WhatsApp 9999-1056, a gente está sempre atendendo. Muito bom. Só lembrando que Direitos e Deveres volta na próxima semana.